Amados e queridos irmãos, que a grandeza do Senhor esteja com todos. Meus amados irmãos, agora são exatamente 0h12 do dia 8/3/2020. Queridos e amados irmãos, trago uma palavra a vocês nessa noite, nesta madrugada, um alerta geral em nível nacional. Trata-se de algo muito grave, o qual o Senhor veio me revelar nesta manhã de sábado, do dia 7. Algo muito sério, irmãos. Amados e queridos irmãos, você que está inscrito no canal, você que desejar, que vai se inscrever no canal, ele me levou ao monte. Você se inscreveu não porque apenas você sentiu uma vontade, não, vou me inscrever aqui só para ver o que vai dar, não. Você se inscreveu porque algo ligou dentro de você. Algo tocou em você. E você não quis partir, quis ficar para ouvir mais, para ver mais, para entender mais, para aprender, para dividir. Em João, capítulo 6, a partir do versículo 63, Jesus diz assim: o Espírito da vida é o Espírito que dá vida. Dá vida o quê? As palavras. Dá vida o quê? O sentimento. Dá vida em quê? A você, a nós. E ele ainda diz assim, mais adiante: a carne não produz nada. Nada a carne produz. Se eu trago essas mensagens, as revelações, sonhos, testemunho de vida, coisas que têm edificado a sua vida e têm edificado a vida de muitos, é porque você sentiu que Deus está na minha vida. E Deus também está na tua. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem o Espírito de Deus, ele discerne tudo, ele entende, ele consegue entender. O Espírito que está na minha vida se comunica com o Espírito que está na tua. E ele reconhece, ele faz o que? Você sentir que é Deus que está aqui. Nestes avisos, nestas visões, nestas revelações. Missionária, já ouvi vários outros vídeos, a senhora nunca chegou assim, falar dessa maneira, porque você vai entender pela gravidade do assunto. Mas, missionária, ultimamente só está trazendo desgraça, revelação de coronavírus, de explosão, de terremoto, de tudo. Irmãos, em Mateus 24, Jesus fala sobre os sinais. E esses sinais, ele diz assim, que não era para a gente se assustar, porque tudo isso tinha que acontecer. E isso é bom, esses acontecimentos, porque prova que Jesus está mais próximo do seu retorno, da forma como ele subiu. Ele disse, sim, os anjos, a partir do momento que Jesus subiu, o anjo chegou e disse: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará da mesma forma. E então, irmãos, tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, na tua vida, na minha vida, são sinais do retorno do nosso Jesus. O retorno ao qual ele vai tirar a igreja da terra,
desse sofrimento. Mas eu quero chamar a sua atenção por causa de algo muito sério que eu vi na manhã do sábado, a partir do horário de 10h30, 11 horas, que a igreja onde eu me congrego, a Assembleia de Deus Rocha Eterna, aqui em São Luís, Maranhão, ela faz campanha todo sábado de libertação, oração, de exortação. E a pastora é uma pastora muito abençoada, uma mulher de Deus, uma serva de Deus mesmo. Aquela ali não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Pecou, você pecou e pronto. Não tem negócio de passar a mão na cabeça de ninguém, não. Amém, irmão? E então, todo sábado, a partir das 10h30 a 1, 2 horas da tarde, acontecem essas reuniões. E então, amados, eu me dirigi até a igreja no dia 7/3/2020. E estava ali quando algo tremendo aconteceu. Algo grandioso aconteceu. Mas isso não é de espantar, porque Deus tem me revelado, tem mostrado as coisas. Eu não ando, irmão, eu não ando por aí olhando para cima. Ei, me dá uma visão, Senhor. Não! As coisas de Deus acontecem involuntário. Independe de você ou de mim. Quando Deus escolhe apresentar as coisas aos seus filhos, ele chega aqui e fala e mostra. E o profeta, para ser profeta, as coisas que ele fala tem que se cumprir. Ou não, porque Deus revela as coisas que é para evitar que ocorra, como o caso da revelação, da visão que ele me deu nesta manhã, neste dia sábado, nesse sábado 7/3/2020. E eu lhe peço em nome de Jesus que você compartilhe esse vídeo, porque nós precisamos de quanto mais brasileiro ouvindo este vídeo, nós teremos mais chance de reverter esse quadro. Porque haverá mais gente orando, haverá mais servo de Deus orando. Então, missionário, qual é a visão, a revelação que você teve? Irmãos, eu já falei para vocês no vídeo anterior que eu não vou deixar passar nada. Se eu sentir receber algo que é de Deus, eu vou chegar aqui e vou dividir a responsabilidade com você. Eu vou dividir com você, eu não vou ficar mais só para mim. E eu não estou cobrando para isso, não. Essa é a minha função como serva de Deus. Essa é a sua função como filho de Deus. Nós estamos no mesmo barco. Não adianta pular do barco, porque o barco é só um. E então eu lhe peço, em nome de Jesus, que você compartilhe esse vídeo, me ajude, vai dando o seu like, porque quanto mais você eleva a visualização de pessoas, mais outras pessoas têm oportunidade de ouvir e nos ajudar nessa missão ao qual Deus confiou a nós. Porque eu não vou dizer mais uma vez, eu não irei ficar com a responsabilidade sobre mim, não. Eu estou aqui dividindo com você essa responsabilidade do que aconteceu neste dia 7/3/2020. Irmãos, eu estava no culto após a pregação, nesse horário de 12h, 1h da tarde, lá na Assembleia de Deus, na igreja que eu me congrego, Rocha Eterna, aqui em São Luís, Maranhão. É a pastora Genilda, uma serva de Deus, pessoas mesmo assim, sabe aquela assembleia antigona, aquela assim. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? E então é o seguinte,
Quando nós nos levantamos, terminou a pregação, quando nós nos levantamos, eu fiquei de pé e comecei a orar, e toda a igreja ficou de pé. E eu vi uns anjos diferentes entrar, passar pelo corredor. Eles eram mais altos do que de costume que eu já tinha visto. Eles eram quase assim de 3 metros. E eles foram para o centro da igreja, mesmo assim mesmo, para o meio da igreja. Isso do meu lado esquerdo. No meu lado direito, de repente eu olho e chega um cavalo de fogo. E este cavalo de fogo tinha alguém sentado nele. E as rédeas desse cavalo era branca com prateado. E eu só via o cavaleiro que estava de branco. Ele tinha uma parte branca na sua vestidura, mas tinha ouro, as suas armaduras. E eu não conseguia ver a parte do ombro para cima. E então, amados, sabe quando o cavalo chega assim de uma vez e fica ali cansado e vai para frente, para trás, e o cavaleiro fica ali tentando acalmar ele? Pois é. E aquela visão nítida. Acontece as reuniões, a gente tem que estar em jejum, orando, e chega lá, entrega o jejum. Depois da oração, entrega o jejum, acabou a oração, tem um café. Tem pão, tem bolo. Isso acontece todo sábado. E então, nós tínhamos já entregado o jejum, nos levantamos e oramos, e a pastora estava fazendo a oração antes da oração de libertação. A oração agradecendo a Deus por tudo. E quando me apresenta essa visão, e de repente eu vi do meu lado, assim, bem no centro, onde estavam os anjos, esses que eram mais altos do que de costume, como eu já falei para vocês, eu vi 2 cadeiras. E nessas 2 cadeiras, era como se tivesse uma mesa e 2 cadeiras. Tinha a bandeira do Brasil, estava do lado esquerdo, e do outro lado, do lado direito, estava a bandeira dos Estados Unidos. E de repente aquele cavaleiro começou a falar comigo. E isso, o culto, a oração pegando fogo. E ele disse assim, que haveria um acordo dos Estados Unidos para o Brasil. E esse acordo, o qual os Estados Unidos fariam com o Brasil, em prol de uma situação, não me apresentou assim como uma guerra, alguma coisa assim, não, foi um acordo que estava havendo. O Brasil, ele diz assim, os Estados Unidos farão um acordo com o Brasil, mas quando as coisas saírem do controle, os Estados Unidos vai jogar tudo para o Brasil. A culpa será do Brasil. E nesse acordo que eles estavam fazendo, naquilo que eu estava ouvindo falar do acordo, eu olho para o meu lado esquerdo e vejo uma mesa. Uma mesa com generais, pessoas não civis, vestida em uma reunião, vestida com seus uniformes. E vejo uma mesa muito grande com vários homens da parte militar montando uma estratégia. E vi até atrás assim, uma escrivania cheia de livro. E eu via um general que sempre aparece na TV. E então, irmãos, naquilo, a sala
Eu vi direitinho, irmão, as cadeiras, eu vi direitinho uns copos com água mineral em cima da mesa, eu vi uns papéis, cadernos, vi assim, umas folhas brancas, e eles em cima, numa reunião, acontecendo a reunião, eu olhei e vi a reunião. Mas a minha apareceu só a metade, tipo assim, a mesa partida assim de uma parte. Como se eu estivesse olhando só para uma parte da mesa. E eu vi a sala direitinho, eu vi as cadeiras que era tipo um couro, mas não era preta a cadeira, era tipo assim um marrom, assim tipo uma coisa meio verdeada escura, entendeu? Não era uma assim, e era uma sala onde eles estavam reunidos montando uma estratégia por causa desse acordo que o Brasil aceitou dos Estados Unidos. E naquilo desaparece aquela mesa e eu olho para o meio da igreja e vejo um cavalo preto passando com umas rédeas meio estranhas. Esse cavalo preto tinha alguém montado em cima, eu não vi quem estava montado, só sei que ele estava montado em cima, e o cavalo não tinha, o local dos olhos era um fundo, não tinha olhos, eu vi assim, e quando ele passou, eu vi ele passar e batia numa coisa de água, tipo como se tivesse um caminho onde tivesse chovido, estava lama e ele batia. E eu olhei esse cavalo correndo. Quando o cavalo passou, eu vi caindo bombas naquele lugar e eu vi algumas crianças e umas pessoas juntando umas do chão, cheio de lama, como se tivesse explodido uma bomba. E de repente me aparece, eu olho para o lado esquerdo e de repente eu vejo novamente a mesa da reunião. Já na cabeceira da mesa, eu vi uma cadeira de ferro, uma cadeira enferrujada de ferro, e vi um ser que não tinha cor. Estava ali e ele dava cada gaitada. Ele dava muita gaitada, sorria. E era mesmo coisa ruim, porque a imagem que eu vi ali não era de um ser humano. Sentado na cadeira de ferro, ele era a cadeira enorme e sentado. E o cavaleiro do meu lado esquerdo falou assim: porque a gente não fala assim com a boca, não fica falando assim com a boca, mas o teu pensamento já pergunta imediatamente e tu já tem a resposta. E então, quando eu perguntei por que aquela situação, aí o cavaleiro falou para mim assim, que o trabalho, que o ministério, que a palavra tem se multiplicado no Brasil. Mesmo que você não veja, mesmo que você esteja vendo muita violência, muita coisa, irmão, mas quem sustenta a terra é a igreja. Quem sustenta ainda a terra aqui, em questão de não ser destruída totalmente, é os servos do Senhor. Somos nós clamando pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelos governantes, pelas nossas famílias, pedindo proteção. Que Deus nos ajude a vencer tudo isso. E então, o cavaleiro falou que de umas décadas para cá, a obra de Deus tem se multiplicado no Brasil e muitas pessoas têm aceitado Jesus. Muitas pessoas, a palavra de Deus tem sido pregada. E há muito cristão clamando, cristão na pátria brasileira. E por se multiplicar isso, Satanás ficou com raiva e quer dar uma pancada no Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos farão um acordo com o Brasil e quando as coisas estiverem fora do controle, ele vai jogar a culpa no Brasil. Vai dizer que a culpa é do Brasil, que não tinha nada a ver com isso. E ele vai agir com covardia. Missionário, que história bonita, interessante. Não é não, irmão, história não. Eu fiz foi ver, amado. Eu estava em pé, eu olhava e via aquilo acontecendo.
Enquanto a igreja estava clamando, todo mundo gritando, louvando ali, clamando o Senhor, sentindo presente, Deus me deu esta visão. Nitidamente eu vi a reunião do povo, sem ser civil, que é a área militar, fazendo reunião para fazer com que a estratégia do acordo que os Estados Unidos, eu vi a bandeira dos Estados Unidos numa cadeira e eu vi a bandeira do Brasil em outra cadeira. A bandeira em outra cadeira. Missionário, isso é muito interessante, né? Não, irmão, isso é assustador. É assustador porque o cavaleiro disse assim, aquele homem que estava, aquele anjo, aquele ser que estava no cavalo de fogo, meu lado direito, ele disse assim, muitos inocentes irão morrer. Muitos inocentes. Enquanto ele estava falando, eu olhava para o lado esquerdo e ouvia as gaitadas e via o coisa ruim se virando na cadeira e sorrindo. Diz que assim que ele ia se vingar do Brasil, dos crentes no Brasil, era assim que ele ia se vingar. E por isso eu lhe peço em nome de Jesus, eu estou lhe pedindo nesta hora, em nome de Jesus, se você ser cristão, se você ser um homem que tem fé, que tem confiança e saber que Deus fala com o homem. Uma certa vez eu perguntei a um professor, você acredita que Deus pode falar com o ser humano? Ele disse, claro, porque não foi Deus que fez o homem. Como é que um criador vai fazer algo e não tem como se comunicar? Claro que eu acredito que Deus fala com o homem. E então eu venho neste momento. Se você é um servo de Deus, se você crê que Deus nos avisa para que nós possamos ter livramento, dar um livramento, porque eu vi inocentes, eu vi bombas caindo, eu vi explosões, eu vi coisas terríveis. E foi uma visão, irmão. Eu não dormi com a barriga cheia, eu não tirei um cochilo, eu não estava sentado na cadeira imaginando, eu estava em pé, com as mãos para cima, clamando quando eu tive essa visão. E a oração na minha igreja não é aquela oração de caldo de piaba, não, fraquinho, não. É oração fervorosa, é oração mesmo de estrondar o chão. E naquilo que eu vi tudo isso, e os anjos estavam mostrando, eu achei interessante, que as cadeiras eu vi, que estavam as bandeiras, estavam bem no meio, no centro da igreja, onde estavam aqueles anjos. Por isso eu ainda não tinha visto eles. Sempre os irmãos dizem, olha, eles são altos. É verdade, eles são altos, mas eu nunca tinha visto eles assim. Eram anjos diferentes. E aquele cavalo de fogo. E a visão que eu tive, eu olhei a sala, eu vi aquela reunião acontecendo. E eu lhe peço, em nome de Jesus, vamos tirar. Se você desejar, irmã, eu vou orar 2 dias, irmão, ore mais. Eu vou jejuar, jejum, pelo amor de Deus. Ore pelo Brasil, para que o Brasil não entre nessa enrascada, porque isso é uma armadilha. E sabe o que mais me assustou? Quando eu cheguei do culto, que eu baixei o aplicativo de jornais para me analisar, olhar os jornais, e de repente, olha, parece que o presidente do Brasil foi um almoço, ou foi um jantar? É um jantar? Eu acho que sim, um jantar. Lá não sei aonde, na Flórida. E o presidente dos Estados Unidos propôs para que entrassem e tentassem acalmar os ânimos na Venezuela. E eu fiquei apavorada. Porque, irmãos, mesmo você recebendo visões, a palavra de Deus, quando a verdade bate na tua porta, você fica assustado. Você fica assustado. Quantos irmãos Deus já falou com você, Deus já revelou sonhos, Deus já mostrou as coisas, e quando acontece algo tremendo,
É por isso que Ele nos chama. Nós somos os atalaias do Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê nesta palavra, se você crê que verdadeiramente Deus fala com o homem, se você crê verdadeiramente que nada impede, porque a palavra de Deus diz, eu não sei se é em Isaías 58 a 59, que ele diz que Deus não está surdo e nem cego. Não está surdo para ouvir, nem cego para ver. Mas é os nossos pecados que causam divisão entre nós e nosso Deus. Mas se você crê verdadeiramente que Deus está na minha vida e que esta visão é de Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, compartilhe e peça oração. Vá na sua igreja, coloque um papelzinho e peça oração. Vamos clamar para que o Brasil não caia nessa armadilha. Nós precisamos orar. Ah, mas eu quero que esse presidente vá não sei para onde, porque eu não vou ter. Não interessa quem está no poder ou deixa de estar. Vamos orar. Porque isto está acontecendo, porque o inferno está rebelando-se, se revoltando mais e mais com a nação brasileira, porque o cristianismo tem crescido no Brasil. Você sabe muito bem disso. Você sabe que muitos outros líderes de algumas religiões e seitas por aí têm se preocupado que o cristianismo é crescido no Brasil. E eu lhe peço em nome de Jesus, eu encorajo a você, irmãos, a entrar nesta batalha. E nós entramos com o nosso general que nunca perdeu uma batalha. E nós precisamos clamar ao Senhor para que proteja o Brasil dessa traição, dessa situação que está para acontecer. Em nome de Jesus, vamos clamar para que Deus guarde o nosso presidente aqui, de fazer coisas que vá se arrepender. Os nossos militares, em nome de Jesus, eu convoco o Brasil neste momento, você e a sua família, para orar pelo Brasil, porque estamos prestes a cair em uma traiçoeira colocação, porque lá, irmãos, em 1 Pedro 5, 7, 8, fala que o nosso adversário está ao nosso derredor procurando uma oportunidade para nos destruir. E eu lhe peço em nome de Jesus, tire aí 2 dias, 3 dias na semana, jejum, irmão. Ai, irmã, você pode jejuar? Pelo amor de Deus, vamos jejuar. E vamos orar e clamar pela nação brasileira, para que não venhamos sofrer com essa situação covarde que os Estados Unidos, tipo assim, está fazendo tipo assim, bora ali, vamos ali. O menino chega, convida o coleguinha, chega lá, aí ele atiça o colega para brigar. Quando sai lá os outros que são maiores do que ele, e o outro que convidou, que atiçou, correu e deixou sozinho. É assim que o Senhor me mostrou na visão que os Estados Unidos vai fazer. Nós precisamos clamar. E o que mais doía na visão era ver os inocentes pagando o preço. Pagando o preço. Missionária, Deus mostrou que era na Venezuela. Não, irmão, eu só vi o acordo acontecendo, os Estados Unidos acordando com o Brasil. E eu vi os generais, eu vi os militares numa sala amarela, numa mesa de madeira esbranquiçada, e aqueles copos em cima da mesa, as canetas e os papéis brancos, e eles reuniram, montando estratégia.
E eu vi Satanás numa cadeira de ferro, sorrindo e dando gaitada. Nós precisamos acordar os irmãos. Por favor, irmão, você que crê na revelação, você que crê na visão, você que crê nisso que eu estou lhe falando nesse momento, eu convido a você nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste momento, para clamar, vamos orar. Eu estou dando uma parada aqui, irmão, porque eu vi uma luz aqui no quarto e eu não estou vendo de onde essa luz está saindo. Ela está refletindo aqui perto de mim. Amados, nós precisamos clamar e confiar no Senhor. Porque se Deus apresentou isso, é porque Ele quer que nós lutamos. Irmãos, Deus entrega a terra prometida, é tua, Ele diz, vai lá e eu te entrego. Mas e aí, Senhor, está cheio de gigantes. Sim, é tua. Tu vai fazer o quê? Vai ficar esperando o gigante morrer? Vai ficar esperando o quê? O gigante dar vontade de bola? Não, lute pela terra. Ele disse assim, meu filho, eu vou te mostrar, tenho essa visão aqui, agora você vai fazer o quê? Lutar para que isso não aconteça. Lute! E eu disse assim para o Senhor, olha, então verdadeiramente, se for o Senhor, Pai. Não foi isso que eu falei, eu disse assim, Senhor, então me dê uma palavra agora. Me dê uma palavra agora para que eu possa ler junto com esta palavra. E a palavra que veio no meu coração, na minha cabeça, foi só essa. A palavra foi só essa que eu digitei, eu acabei digitando a palavra que veio na minha mente. E a palavra foi essa. Deus não se explica. Deus se obedece. E sabe aonde deu tudo isso, irmãos? Em Deuteronômio 28, aonde diz as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos de vocês, do seu ventre, os filhos do seu ventre, serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros, seus rebanhos e a sua seta. Irmãos queridos, o que eu quero lhe dizer, irmãos, que a obediência a Deus está acima de tudo. Mas, missionária, a palavra de Deus diz que tudo que Deus tinha de falar, Ele já falou. Não, irmão, Deus está falando com você nesse momento. Deus está falando com você nesta visão, nesta revelação. Nós não sabemos o que tem por vir, só o Senhor sabe do futuro. No versículo 7 de Deuteronômio, nesse mesmo capítulo, o Senhor concederá que seja derrotado diante de vocês os inimigos, que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção ao seu celeiro e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Irmãos, Deus não se explica, Deus se obedece. Deus não se explica, Deus se obedece. Obedeça ao chamado, à convocação de Deus. Josué estava
diante de Deus. E Deus diz assim: Josué, levante, reúna o povo e entre em batalha contra Jericó. Entra em batalha contra Ai. Entra em batalha, porque eu entreguei para ti. Josué, mesmo recebendo a palavra de Deus dizendo que a terra era dele, ele pegou a espada, colocou na bainha, arrumou a sua rede, a sua cama, o local e foi dormir? Foi não, irmão, ele foi lutar. Ele foi pegar a estratégia, se reunir com os anciãos, com os líderes do exército de Israel e vamos que o Senhor entregou. Tudo que eles precisavam saber, o Senhor está com você. O Senhor está com vocês. O Senhor está conosco. E Deus foi lá, vamos junto ganhar esta batalha. E Deus está te convidando. Não sabemos o futuro, quem sabe o futuro é o Senhor. Se você sente verdadeiramente que Deus é na minha vida, se você sabe verdadeiramente que você é um homem ou uma mulher de Deus, sabe que Deus é fiel e que Deus fala com você, você sabe do que estou falando, é a verdade. Então, eu encorajo a você a lutarmos, entrar nesta guerra. Deus está convidando o seu povo, entra na batalha, porque Satanás está armando armadilha para destruir meu povo, para jogar o Brasil na lama. E eu lhe peço em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para que outros também tenham oportunidade de entrar na batalha. Para que outros tenham oportunidade de ouvir e entrar e nos ajudar nesta oração, neste grande clamor. Neste grande clamor você vai fazer, irmãos. Eu convido a você a estarmos orando. Missionário, até quando? Até quando você sentir no seu coração. Até quando você vê que o Brasil já não corre esse risco. Em nome de Jesus eu lhe peço. Eu sei que eu tinha prometido a vocês de trazer a mensagem da visão, a visão anterior que eu tinha visto de algo forte que vai lhe levantar, que vai trazer algo edificante para a sua vida, mas essa é uma emergência. Eu prometo que assim que possível eu entregarei esta outra visão. Em nome de Jesus, vamos guerrear, vamos orar, vamos entrar nesta batalha com o nosso general. Deus não se explica, Deus se obedece. Amém? Senhor Deus que fez os céus e a terra. Eu venho a Ti em nome de Jesus nesta madrugada, te dando graça pela oportunidade que me concedeu. Porque sem o Senhor, meu Pai, nós não somos nada. Sem a Tua presença, manasso vekishi, makanturi manavanasso, miandrabashi vikantore manaya, mikantoreba shinai, miandramanasso devanashiva. Cantar, manakantu miandere mishnai. Oh, poderoso Deus, oh Deus querido, eu lhe peço em nome de Jesus. Entre, Senhor, nesta batalha. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Não permita que o Brasil caia em uma armadilha. Não permita, Senhor, que os nossos governantes acabem fazendo coisas que venham prejudicar o teu povo. A nação brasileira, tão sofrida com tanta violência, tão sofrida com tanta corrupção, tão sofrida com tanto descaso. Nós te pedimos em nome de Jesus, nós clamamos a Ti em favor do Brasil, em favor das famílias no Brasil, em favor, Deus poderoso, da Tua obra a qual tem crescido no Brasil, em nome de Jesus, em nome Namassove Cantorema Shinai, Miva Cantorema Nasivi, Mi Cantorema Shinai, Manai Onei Canta, Mi Cantorema Nashina.
Manavana subibe. Manavana becantore bashina. Lamana. Onefanasimi. Miva canturi baramanas. Ó Deus poderoso. Ó Deus grande. Deus amado. Eu te amo e te louvo, Senhor, porque Tu és o único digno de glória. A honra é Tua, Senhor. Abençoa Teu povo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, eu vou dividir agora com você algo, né, duas visões que eu tive enquanto eu estava orando. A primeira, eu vi assim, uma mulher grávida com a mão na barriga. Era uma mulher, só vi a barriga dela grávida com a mão na barriga. E isso quer dizer o quê? Que as coisas, tudo pode mudar. Algo grande pode vir realmente, bênçãos pode vir. Se trata de nascimento, se trata que, tipo assim, eu estou recebendo o entendimento seguinte. Ainda não nasceu. Mas esta vai nascer, pode ser para o bem ou para o mal, vai depender de você, vai depender do nosso clamor. Ainda está gerando. E que esta geração, que está sendo gerado nesta barriga, seja bênçãos para o Brasil. Não derrota, que nós precisamos é de bênção, de vitória, em nome de Jesus. E a outra, irmão, eu vi como se fossem os pés do meu pai, estavam os pés descalços. Estava melado de barro, estava sujo de barro, os pés de um pé de homem masculino, só as pontas dos dedos assim, do dedo do pé. E tipo assim, sabe o que eu senti, que eu vi imediatamente, meu coração até se alegrou? Eu vi assim como se tivesse o oleiro. Tem vitória, irmão. O oleiro está na olaria. Vasos estão sendo transformados. Vasos estão sendo recuperados. Olha, o oleiro está na olaria. O oleiro está trabalhando. O Senhor está trabalhando na sua vida, está trabalhando no seu coração, está trabalhando na vida da sua família, está trabalhando. Irmão, creia e receba esta palavra. Receba essa mensagem. Você vai ver o impacto que vai ter na tua casa, na tua vida. O oleiro está na olaria. Os vasos estão sendo reforçados. Os vasos estão sendo preparados para receber unção, para receber mais do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que a grandeza de Deus continue na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Que a grandeza dele venha sobre a sua vida e permaneça conosco. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, eu lhe peço que você compartilhe o vídeo, que dê seu like, para que o canal cresça. Me ajude nesse trabalho, me ajude nesta hora. E aquele que sentir no coração, dizer, missionário, eu quero ajudar com alguma coisa, porque eu senti no meu coração, irmão, vou montar um estúdio, vou fazer, olha, Deus já nos abençoou, já nos como é que se diz, agraciou com celular. Viu que a voz, o som tá melhor, mas assim que possível a gente vai fazer as lives, vou preparar e vamos, olha, o Senhor é fiel. O Senhor tem os seus servos de plantão, os mantenedores, como a pastora, minha amiga lá em Manaus, ela mandou a mensagem para mim e disse assim, missionária, se Deus dá a obra, Ele manda os mantenedores. E vou lhe dizer uma coisa, não despreze nenhum deles, mesmo que seja pequenino, mesmo que a ajuda seja pouquinha. Não faça isso, não despreze. Por quê? Porque Deus vai abençoar você, vai cuidar do trabalho que Ele colocou nas suas mãos para manter, mas também Deus vai abençoar aqueles que estão lhe abençoando e cuidando, porque é assim que Ele faz. Que a palavra diz que aquele que dá um copo de água, nem que seja um copo, e dá para aquele e recebe ele como profeta, ele receberá galardão de profeta. Ele será recebido por Deus da mesma forma como você tem recebido o profeta, recebido o homem de Deus, recebido a mulher de Deus, pega o galardão dele. Missionário, eu quero pregar como você, eu quero
eu quero ter visões. Pois então, olha, o que Deus está falando? Aquele que recebe essa palavra, eu vou orar pelo canal, eu vou orar, missionário, o que eu posso fazer? Eu vou pedir a Deus, se Deus está me abençoando, eu vou abençoar. E isso Deus vai fazer e Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a sua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Vamos clamar pela nossa pátria, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.